Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Blockchain. Sou o Vinícius, seu Community Manager. Hoje eu estou com o nosso convidado Armando e o Kim Gomes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e também como nossos convidados, né, se interessaram pelo agro. É, Armando e Kim, eu queria agradecer, né, por vocês tirar um tempinho para conversar com a gente, tá? Nós que agradecemos aí, eu pelo menos Obrigado. fico muito feliz de estar com vocês, né, e poder discutir um pouco, contribuir um pouco. Estamos à disposição. A gente que agradece. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre, né, para você se apresentar, né, contar um pouquinho da trajetória de vocês, né, até o ingresso do agro. Pode ficar à vontade, Armando, e depois o Hugo Gomes. Eu sou paulistano de Itaquera, uma terra que, na verdade, não tem latossolo, nem argila, nem nada, só tem concreto. Mas minha mãe não sabe quantas tetas tem uma vaca, não sabe se é cor-de-rosa, se é azul, se é amarelo. Minha família inteira não tem noção do que é o agronegócio, que é a agricultura familiar. E eu tô nessa vibe aí desde criança. Fiz biologia no Mackenzie, depois fiz zootecnia na Unimar. E já estou praticamente 27 anos atuando com extensão rural dentro dos mais diversos programas, inúmeras cadeias produtivas aí que a gente tem visitado. Dias atrás eu conheci a cadeia do açaí em Macapá, tem um amigo muito legal lá, o Valdinei, e ali foi uma cadeia nova que eu tive a curiosidade de estar trabalhando junto aos extensionistas rurais. No mais, a pegada comportamental é a mesma. Eu tenho uma empresa que se chama Ruralis, que trabalha bastante focada nessa linha comportamental para técnicos de campo e como conduzir essa propriedade, elaboração de um plano de ação e toda essa linha de raciocínio. Fica à vontade, Gomes. Então, eu sou extensionista rural de formação, de carreira, né, meu primeiro emprego foi extensão rural. Eu, assim, fui para o estado do Tocantins para fazer meu estágio de final de conclusão de curso, fiz o concurso, passei e fui lotado lá no Bico do Papagaio. Sou goiano, sou engenheiro agrônomo, pós-graduado em desenvolvimento rural sustentável. Lá no Tocantins, essa região do Bico, acho que tirando talvez o Pontal do Paranapanema, que eu não conheço, mas a gente ouve muito falar, estuda muito, acho que foi um lugar no Brasil com maior índice de conflito agrário. Então, eu trabalhei muito com extensão, com todos os públicos que você imaginar, desde quebradeiras de coco, pescador artesanal, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Então lá a nossa diversidade de público é gigante, até atingidos de barragem, né, um dos públicos mais difíceis da gente trabalhar, porque ele existe a partir de um infortúnio, na visão deles, né, que é a desapropriação das áreas por conta do alagamento dos represamentos. E trabalhei com muitos segmentos, tanto para pequeno, médio e grande, né. Então a gente tem um trabalho, tipo, hoje mais na parte de gestão, tem mais de 10 anos já que estou na função pública de diretor, né, eu fico por 8 anos no Tocantins, diretor de extensão, rural e também de empreendedorismo. E aqui na Emater Goiás eu estou há 2 anos e meio à frente da diretoria, trabalhando como diretor de assistência técnica e extensão rural, responsável pelo programa de extensão aqui do estado de Goiás. E então a gente tem um trabalho hoje, árduo, Emater Goiás é uma das grandes responsáveis pelo agronegócio brasileiro. Nós somos, berço, né, do nascedouro da soja que hoje é plantada no cerrado. Então muito do DNA da soja do cerrado é da antiga Engopa, né, que é a fusão da Emater Goiás, sua pesquisa com a extensão. Então, aqui também temos um trabalho muito forte, né, no segmento de desenvolvimento do agronegócio, também ligado à pesquisa agropecuária. No passado isso era bem mais forte, né, mais impactante, tinha mais investimento, mais aporte dos governos, mas eu sou um agente governamental, um servidor público de carreira. E eu queria saber um pouquinho, né, como é o dia a dia de vocês, né? Pra gente, Gomes, depois Armando. É uma rotina meio maluca, porque eu trabalho com diversas frentes, várias cadeias produtivas e diversos setores. Então, e eu trabalho muito com planejamento, eu ensino planejamento para as pessoas. Se eu não tiver meu planejamento, então eu estou sendo um mau exemplo.
Então eu trabalho, além dessa parte de capacitação de técnicos extensionistas rurais, eu trabalho com outros programas também de desenvolvimento de assistência técnica aqui no estado. Então é só você se diversificar e você consegue ajustar as coisas, assim, sem se atropelar, sem se afobar, sem trabalhar à noite, sem trabalhar final de semana, é possível. Eu acho que se a gente conseguir se organizar, fazem muitos anos que eu toco a vida desse jeito. Já passou pela minha mão, acho que mais de 3.000 extensionistas rurais, e com muito orgulho que eu tenho o poder de chegar numa propriedade rural e ver o sorriso no rosto, no semblante do produtor e da produtora rural. E esse é o nosso ganho, é o nosso reflexo do que a gente faz nos bastidores, né. Eu digo sempre que quando a gente atinge aquela canequinha de alumínio e o bolo de fubá, aí sim você tem a oportunidade de dar uma sugestão dentro daquela propriedade. Então é um caminho a ser percorrido, do qual eu gosto muito, de entender esse cenário agrícola dessas pequenas, médias e grandes propriedades, suas diferenças e suas complementariedades. Quando a gente fala de agronegócio e agricultura familiar, na verdade, eles se completam, eles se encaixam. E tentar mitigar, quanto mais conflitos a gente tem no nosso dia a dia, pior é para todo mundo. A gente, como profissional da área, não pode deixar de esquecer, não deixar de lembrar que a gente produz alimento, né. E aí, dando uma pinceladinha em rastreabilidade, sem me aprofundar por enquanto, é tão gostoso a gente saber de onde está vindo aquele alimento que está sendo consumido, né. E a rastreabilidade faz isso, ela nos mostra como foi produzido, quais foram as boas práticas, tanto na agricultura como na pecuária, como foi transportado, como chegou até mim e assim por diante. E o que chega a nós, aos nossos filhos e aos nossos netos, é resultado do nosso trabalho no dia a dia. Perfeito. E você, Gomes, como é seu dia a dia? Então, o nosso o no a grande satisfação que a gente tem é não ter rotina, né. Eu sou muito grato a Deus por ter uma vida, vamos dizer assim, fazer o que eu gosto, poder ajudar as pessoas a mudar a realidade delas, isso que o Armando falou é muito muito interessante, né. Realmente tem coisas que a vida não paga. Então a gente tem conseguido, por meio da execução de políticas, né, de estratégias, trazer o desenvolvimento do campo. Nós temos vários programas nesse sentido de fortalecimento, muitos, programas voltados ao empreendedorismo, né, à diversificação produtiva, à integração de políticas. Então, nós temos hoje uma empresa que executa por ano mais de R$ 200 milhões em crédito rural, e a gente também tem uma transversalidade institucional com o estado de Goiás, e aqui nós temos trabalhos com outras secretarias também, e com outros parceiros, né, o Senar, o Sebrae são parceiros. Temos programas voltados para o fortalecimento da agroindustrialização do estado de Goiás, é um desafio grande, um estado tão pujante no agronegócio, nós temos um número muito pequeno de agroindústrias familiares. É até uma surpresa que eu tive, nós temos vocacionado o Estado para desenvolver essas estratégias, até legais e institucionais, para a gente possa promover esse avanço. Temos produtos extremamente interessantes no Estado, porém, a gente enfrenta, né, os barramentos sanitários e toda algumas situações que precisam avançar, discussões precisam ser feitas, e isso está sendo feito, né. Então a gente eu acredito particularmente aí, Vinícius e Armando, que para a agricultura familiar tem 2 segmentos que eu vocaciono como estratégicos, pensando em sucessão familiar, pensando no desenvolvimento rural. Um deles é a agroindústria e o outro é o turismo rural. Então, a gente tem trabalhado um programa também, o Aconchego Rural, e um programa de agroindustrialização do estado. Nesses programas, a gente busca fazer esse desenvolvimento estratégico para que a família possa gerar produtos e, ao mesmo tempo, gerar espaço e oportunidades, né, para que os jovens se interessem pelo agronegócio. Então a gente precisa realmente fortalecer esse segmento. Hoje o campo está ficando envelhecido, está ficando masculinizado. As primeiras a ir embora da roça são as meninas, são as mulheres, por conta da penosidade do serviço, né. Então, no nosso país ainda a adesão
as plataformas, né, os mecanismos de desenvolvimento e acesso a tecnologias ainda é restrito. Nós temos buscado fortalecer isso aí, mas as mecanizações leves, equipamentos de baixa, cavalagem, né, e que possam ser ainda são, difíceis de acessar. As linhas de crédito, elas não são, sensíveis a determinadas profissões, determinadas estratégias, né, principalmente algumas cadeias que eu posso citar para vocês. Uma das mais significativas é a fruticultura, então a gente não tem uma linha de crédito específica para trabalhar a fruticultura. E algumas cadeias que são, interessantes e estratégicas, como a própria política do ABC, quando você fala do crédito, o custo de implantação hoje de um hectare em sistema integrado lavoura, pecuária, floresta, ele custa 30% mais caro do que o convencional. E a linha de crédito, a taxa de juros é maior do que a do Pronampe, que é a do Pronaf. Então, o governo às vezes cria a política, cria a estratégia, mas ele não entende as particularidades técnicas dessa política e a efetividade, mas o produtor sim, ele tem essa visão. Então tem todo um desafio por trás disso, porque não é só construir a política, lançar essa política, mas a efetividade dela e o avanço dela, né. Nós vemos aí agora recentemente o governo falar em aumento de 30 para 40% a aquisição no PENAI, e aí muita gente comemora isso como uma política positiva, mas ninguém explica para o diretor que o recurso que ele vai receber é o mesmo. E como é que ele vai comprar um alimento com um valor agregado maior com o mesmo recurso, né. Então ele tem um desafio de comprar um ultraprocessado, né, e a gente até esses dias fez um dia de campo aqui de trigo do Cerrado, até um potencial gigante aqui no estado, está crescendo, está começando, enfim, mas até 2030 o objetivo é tornar o Brasil independente também nessa cadeia, mas um pacote de macarrão, Vinícius, ele custa mais barato que um Trident. Então assim, entre o diretor decidir se ele vai comprar um Trident para atender 5 pessoas e um pacote de macarrão que vai atender 20, é lógico que é brincadeira nisso, né, mas a questão do ultraprocessado é uma questão de sobrevivência, não é uma questão, ideológica, uma questão de entendimento, questão de saúde, enfim. É que realmente o recurso que se repassa muitas vezes é insuficiente para atender o ano todo. Então são os desafios que a gente tem na execução da política pública, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né. O quão difícil é manter hoje o homem no campo, o homem e a mulher no campo com dignidade. Não manter por manter, mas manter com dignidade, com acesso, né, a todas as tecnologias, as comodidades, os luxos que se tem nos centros urbanos. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Perfeito, né, e seria até a próxima pergunta mesmo, né, qual desafio vocês têm, né, de ser extensionista, né? Queria também ouvir um pouquinho do Armando. Você sabe que o Gomide está tocando no assunto. O ano passado eu trabalhei, eu tenho uma palestra que eu faço, sucessão familiar, que ela é bem interessante e o negócio há 10 anos eu falava uma frase, já passou 10 anos eu continuo falando essa mesma frase. Onde estarão nossas propriedades rurais daqui 10 anos? E 10 anos já se passaram, né. A gente está com o Omides aqui, que é um baita de um estado pujante, que é Goiás. Eu estou em Cuiabá, no Mato Grosso, que é outra pujança a nível nacional, e as propriedades estão virando mini fazendas, deixando, né, virando sítios de lazer para quem está aposentado, enfim. Em relação às tecnologias, você pode até me perguntar se o produtor está preparado para tanta tecnologia. E eu entendo que tudo que fizer sentido econômico dentro da propriedade dele, ele está extremamente disposto a absorver isso. Mas como o Gomides trouxe até agora, o problema é como que e o que precisa evoluir é como essa tecnologia chega até ele, ou através de recursos financeiros, quando é aquisição de implementos, né, ou a extensão rural, que é falha. Quando a gente não tem a extensão rural era federal e agora ela é a nível estadual, hoje nós temos a Emater, a Empaer e outras instituições dentro de outros estados, mas elas acabam, recebendo um plano do governo, né, aquele plano do governo ou dura 4 anos ou dura 8 anos e depois se passa. O real interesse que a gente tem que se preocupar como responsáveis técnicos aí nos bastidores, é com o nosso cliente que é sempre o mesmo, ou seja, aquela propriedade rural é o mesmo cliente de todas essas instituições que ali circulam. E você não pode voltar numa comunidade, aquela comunidade está no mesmo patamar que 20 anos atrás. Uma das soluções que o Gomide trouxe agora, além do turismo rural,
mas essa parte de agroindústria. Então isso daí tem que evoluir de uma maneira, uma velocidade um pouquinho maior. Esse tal desse achismo, amadorismo, tradicionalismo não podem mais fazer parte do nosso cenário, a não ser por saudades. Mas a gente tem que evoluir, a gente tem que colocar tecnologias, o governo, o estado, a prefeitura, enfim, as instituições que rodeiam esse monte de projeto, quanto dinheiro financiado que vem de fora, não podem deixar que o produtor permaneça no próprio patamar que foi encontrado no seu T0. Então a gente, como técnico de campo, responsável por isso na parte de extensão rural, tem que se preocupar muito com isso. O produtor, por sua vez, está envelhecendo, as propriedades nossas estão envelhecidas, esse acesso à tecnologia não é atrativo ao jovem rural. Às vezes você tem 3 filhos numa propriedade, um estudou agronomia, outro estudou zootecnia, o outro está no trator da propriedade. As pessoas ficam com dó de quem tá ali do filho que está vivendo na propriedade, sendo que na verdade devia ter orgulho, é ele que vai tocar aquilo lá adiante. E os pais, por sua vez, eles têm orgulho de ter feito meu filho estudar, essa é a frase que a gente ouve no dia a dia, né, então assim, ele parece que É isso. mas, e aí a gente acaba tendo aquela propriedade como área de lazer. Então o filho vai para a cidade, se forma, casa com uma moça, ou a moça casa com um rapaz e vice-versa, e vão visitar os pais ao final de semana. E ali aquela propriedade até então que tem um pouquinho de cada coisa, ela, tem um ponto importantíssimo para pequenas propriedades rurais, inclusive, que é a parte de comercialização. Então o que ele tem lá é sustentável no seu dia a dia, e ele tem as rendas, de Monetárias, né? aposentadoria e tal, e toca isso daí. Mas a gente queria que aquilo lá fosse comercializado, que por sua vez, quando a gente fala em comercialização, é para trabalhar com a parte de subsistência. Subsistência não é recolher o que sobra do quintal e viver daquilo. Subsistência é ter condições de manter aquela propriedade com que ali se produz, fazendo permuta ou adquirindo coisas de propriedades alheias. Esse é o grande lance. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente fala que hoje é uma nomenclatura estratégica de política, mas a agricultura familiar nada mais é do que a própria família tocando aquela atividade, indiferente do porte dela. E nós temos muita dificuldade, já encerrando esse meu pensamento, na resistência do produtor. Porque as instituições, assim como eu disse agora, e é uma crítica que eu repito sem ter medo de me revelar, a gente só sabe cobrar o produtor rural. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O produtor está de saco cheio disso. E aí quando vem um outro programa, um outro plano, um outro técnico visitar aquela propriedade, ele está totalmente incrédulo de que algo vai dar certo. E por mais que a gente venha com o coração aberto, queira fazer o bem, queira trazer benefícios àquela propriedade e transformar, pelo menos desejar que aquela propriedade esteja economicamente ativa, o produtor tem uma ressábia de ser enrolado novamente, que aí causa uma resistência, que aí você perde um pouquinho mais de tempo para você conduzir aquilo lá. E nas propriedades rurais a gente sabe que biologia não é matemática, não dá para ficar esperando ou colocar no papel, achar que vai dar tudo lindo igual a gente bola. Então assim, o que anima é que você sempre vê coisas diferentes, sempre vê coisas novas, mesmo naquela propriedade que você já visita há alguns anos. E tentar diferenciar que assistência técnica não é assistencialismo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí sim, aquele produtor, aquela produtora, aquela propriedade tem condições de tocar sozinho aquilo lá e replicar os seus semelhantes ali, seus vizinhos, seus outros produtores ou o grupo em comum de associação cooperativa na qual eles estão inseridos. Perfeito. Ô, Só Vinícius, o pra que o fazer Armando fala é muito sensato. A gente tem um dizer, Armando, aqui na extensão, e tem pessoas técnicos que fazem insistência técnica. Assim, esse é o desafio, a gente entender que tem uma diferença também no processo de seleção das pessoas, e você vai gastar a sua energia com ela ou não, né? Até a gente chegar no momento de ter uma eficiência técnica, que vai ser o futuro. Mas ninguém traz uma estrela na testa e também, né, a gente não sabe quais são os percalços na vida que vão acontecer,
que vão manter ou não essa família, porque às vezes você tem uma família que tem um potencial gigante para crescer dentro do rural, mas uma fatalidade de família, de saúde, uma condição faz eles saírem da propriedade. Mas nós temos isso um fenômeno aqui, ô Armando, em Goiás, que é a questão dos assentamentos de reforma agrária que foram emancipados voltando a ser latifúndios. Então está acontecendo aqui em Goiás, eu acredito que também aí no Mato Grosso, em outros estados. O problema do Brasil, a gente teve recentemente uma comitiva aqui da Emater Goiás, lá em Israel, e conversando com as pessoas, quando eles perguntavam o tamanho médio das propriedades aqui do agricultura familiar, e a gente trouxe o assentado, as propriedades de reforma agrária como referência, e a gente falou em 10 alqueires, em média, os lotes, os assentamentos, eles quase caíram para trás. Porque um grande proprietário em Israel ele tem 4 hectares. Uhum. Então, quando a gente fala em reforma agrária, a gente tem que estar pensando em fazer reforma agrária dentro dos assentamentos. Tirando a parte da brincadeira, mas a verdade é que para você viabilizar 10 alqueires é muita coisa. Mesmo com um código florestal tão restritivo quanto é o nosso, e você tem que deixar em média 35% da sua propriedade como reserva, juntando um APP, enfim, todos os cenários. Mas mesmo assim, você é quase impossível. Hoje, pelo menos aqui no estado de Goiás, 1 quilômetro de cerca está ficando na faixa de 15 a 20 mil reais. É isso aí, aqui Então, também. quem tem dinheiro para fazer 1 quilômetro de cerca? Quem tem direito de fazer 10 quilômetros de cerca para cercar o perímetro dessa propriedade? Então esse é o desafio que a gente não entende, não presta atenção que não é só botar o homem lá no campo, lá na propriedade, mas dar condições para que ele possa viabilizar o seu negócio. Então o que a gente está discutindo é muito importante, porque o desafio da extensão rural, né, e seja ela privada, pública, e até acho o que o Armando falou muito sensato, né, existe um espaço de disputa que não existe. Nós temos um cenário aqui em Goiás de 200 mil famílias de agricultor, considerados agricultores familiares. Eu também concordo com ele com relação à conceituação. E por exemplo, o Sistema S diz que atende 40 mil, nós conseguimos atender 25 mil, quer dizer, ainda tem um universo de muitas famílias sem atendimento, né? E que às vezes são parcialmente assistidos por uma instituição ou outra, mas eu estou falando grosso modo. Mas de qualquer forma, nós temos um universo muito grande de pessoas com potencial para serem atendidas. Recentemente nós temos feito um trabalho de identificar as pessoas mais miseráveis que existem, ou as pessoas em maior grau de vulnerabilidade ou invisibilidade. E nós percebemos aqui que o CRAS, que é o órgão responsável por enxergar essas pessoas, não estava enxergando. Nós fizemos agora emissão de CAF para pescador artesanal no estado de Goiás, esse público estava desassistido. E agora, por meio do Pronaf B, nós estamos comprando barco zero para todo mundo. Todo mundo que se enquadra, obviamente, no contexto do cadastro agricultor familiar. Mas mesmo indígenas aqui no estado de Goiás, quilombolas, enfim, o desafio nosso é gigante aqui no estado, porque o estado é, como eu falei, pujante no agronegócio. Mesmo assim, as políticas públicas, que é o que o Armando está falando, às vezes não acessam, não consegue enxergar essas pessoas. Doravante, quando a gente tinha um sistema de até público, né, federalizado, isso era diferente. Mas quando isso foi estadualizado, cada estado tomou sua decisão, seu formato de desenvolver. Então, é muito disparelho. E você fazer assistência técnica na Amazônia é completamente diferente de você fazer assistência técnica no Paraná. Então, lá na Amazônia, o pessoal tem que ir de avião, tem que ir de barco, fica uma semana para chegar na comunidade, é toda uma logística que a gente não enfrenta, a gente não tem dimensão desse problema. Então, o Brasil também é continental no que tange a essas situações. O desafio é muito grande e nós aqui, enquanto Estado, às vezes pensamos a política no ar-condicionado e aí queremos que ela tenha efetividade no Brasil inteiro. Então, não tem como isso acontecer visto que nós temos biomas diversos em todos os lugares, então cadeias também de potencial com uma diversidade gigante. Mas o que a gente pôde ver, e a gente conseguiu ver aí em outros países, é que a gente vive uma fartura muito grande. Então, talvez esse excesso nosso de possibilidades deixe a gente negligente com os processos, né? As nossas propriedades são muito grandes, elas têm muitos recursos naturais, e a gente viu o desafio que é em outros países fazer agricultura. Aqui, no entanto, a gente ainda enfrenta a questão dos barramentos sanitários, barramentos dos códigos, né? Para um pequeno produtor para montar uma irrigação para 1 hectare de banana, que é quase insignificativo, vai usar 50, 40 mil litros de água por dia, ele não consegue um licenciamento, um dispense de insignificância. Então,
poderia ser muito simplificado. Eu entendo a importância do Código Florestal, nem acho que a gente precise de APP para ser competitivo, né, no que tange aos condições do nosso país. Porém, a gente tem alguns excessos, alguns excedentes de restrições, principalmente no que tange também a produtos, e a gente vai falar sobre isso em rastreabilidade, mas hoje para você teve que criar uma gambiarra, que é o selo arte, para poder botar o queijo da canastra no mundo. Em vez de mexer no código né, todo o código, que tange a questão sanitária, você cria um artifício, uma gambiarra para poder botar um vinho nosso em tal lugar, ou botar um salame nosso não sei aonde, um mel nosso. Então assim, não é sério, o negócio precisa ser sério. Então a gente precisa sentar, aí cria um SUSAF, CISB, É, um monte de siglas, e no final o que que a gente quer? É que a pessoa que está no Rio de Janeiro possa comer a mesma coisa que a pessoa que está em Niterói, né. O que que justifica uma ponte separando? A única coisa que a gente queria era isso, é pegar um produto que é feito numa cidade, que divide com a outra, e esse produto, pelo menos em nível de estado, desde que ele atenda os padrões sanitários, que ele possa ser consumido no estado inteiro. No final era isso que a gente queria, para dar condições e viabilização para o nosso negócio e, obviamente, dar dignidade, renda e dar qualidade. Então o que você falou é muito bacana, realmente, a gente tende a jogar para a propriedade rural as piores condições, né. Eu costumo falar sobre isso nas minhas palestras, brincar, você fala assim: "Ah, quebra uma xícara, a asa da xícara você manda para a roça. A panela soma a tampa, você manda para a roça. Aí quebra troca o sofá da casa, manda o sofá para a roça. Aí o filho que não presta faz o quê? Manda para a roça". Fala assim, então como é que a sua empresa vai dar certo? Se você acha que o que não presta é o que está jogando na fazenda, se a sua empresa, você está tratando ela desse jeito, como é que vai ter futuro? Então, uma coisa que a gente fala muito aqui, Armando, é que a maior indústria do Brasil, em qualquer município no Brasil, é a zona rural, é a agricultura. E se os municípios não enxergam isso, acabou. Então, assim, se você põe essa máquina para funcionar, ela gera desenvolvimento. Se você não põe, ela vai gerar prejuízo, custo. Aí a manutenção com estrada, com ponte, e com deslocamento de aluno, é toda uma complexidade que o gestor vai ter que ter de um jeito ou de outro. Ou ele sim. torna aquilo um ativo ou torna aquilo um passivo. É. Você sabe que nós estamos no estado que é extremamente novo. As nossas cidades mais velhas aí têm 40 anos, tirando Cuiabá, Vila Bela, Diamantino, Várzea Grande. Grandes dos nossos 142 municípios, eles são 40 anos de vida e Lucas do Rio Verde, Mutum, enfim. E aí nós estamos passando uma fase nacional de recuperação de pastagem degradada, né? Esse é o sustentabilidade. Blá, blá, blá. É, Você sabe que se a gente conseguisse um plano de R$ 30.000 para cada propriedade, que dá para dar um respirinho, pelo menos mostrar para o produtor que é possível, contando com o Mato Grosso, que a gente fizesse 100.000 propriedades rurais e fizesse 30.000 realmente de máquina lá e trabalhada, ou reforma ou recuperação de pastagens, enfim, não sei que nível que tá as propriedades, mas isso daria 3 bilhões. Sabe o que que é 3 bilhões para o Mato Grosso? Dinheiro de cerveja. é, pro Porque você vai recuperar o terceiro maior estado do país com uma mixaria. Você vê Goiás, que é enorme, tal quanto a tecnologia absurda, principalmente na pecuária leiteira, e a gente tem uma dificuldade de desenvolver isso, de média e baixa propriedade, pequenas propriedades, sabe? Então essa tecnificação, ela 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 é gritante, o amadorismo, igual eu disse, não faz mais parte do negócio. O que acontece que a gente vê extensionistas, instituições, colocando a tecnologia na frente das pessoas. Primeiro são as pessoas que têm que estarem prontas e preparadas, treinadas, capacitadas, enfim, e desejantes de receberem aquela tecnologia. Aí sim você vem e tenta desenvolver alguma coisa. Porque senão cai nessa insistência técnica que o Gomitz trouxe aí. E na base da porrada ninguém consegue nada não. pois Nada é. é feito na base da porrada. E esse negócio de, o cara tem lábia. Lábia é quando meu avô namorava minha avó, ele tinha lábia. Hoje isso daí não cai por terra. Ou é vantajoso economicamente para a propriedade rural, ou você está fora do mercado. Esse é o cenário que a gente está passando por hoje. Então, esse enrolation aí não dá mais não. Perfeito.
E, né, partindo para a última pergunta também, e também falando sobre rastreabilidade, eh, a Boltchain, né, ela é uma startup que atua justamente nessa área, né, e em 2027, né, a rastreabilidade, né, vai se tornar obrigatória. A gente sabe que não vai ser totalmente de uma vez, né, vai ter o período, né, para se adaptar, né, que se eu não me engano vai ser até 2032. E eu queria ouvir, né, a opinião de vocês, a visão de vocês sobre a rastreabilidade, se ela vai agregar valor, né, eu queria ouvir de vocês, né, pode começar pelo Gomide, depois pelo Armando. Vamos lá. Então, Vinícius, é extremamente importante a gente falar sobre isso. A gente tem desafios na estabilidade tanto animal quanto vegetal. Aqui, por exemplo, nós começamos há alguns anos atrás, a pandemia deu uma travada nisso, né? Mas estava avançando a rastreabilidade vegetal, e aqui em Goiás a gente vê alguns problemas em relação a isso. Vou te dar um exemplo. Ali no Ceasa, alguns produtores que adotaram, o Goiás é o maior produtor de tomate nacional, alguns produtores que adotaram a rastreabilidade, o uso de produtos adequados, registrados para os seus produtos, sofreram penalização por conta de produtores que não faziam o mesmo. Por que que isso aconteceu? Porque quando o box compra o tomate, ele consolida a produção de todo mundo, mas ele manda o registro daquele cara que está certinho, que fez a rastreabilidade. Aí quando fazia um sorteio lá no CEAGESP ou em qualquer outro CEASA fora, que iam averiguar a amostragem, dava problema. E aí quem que ia ser rastreado? O cara que tinha o documento. Aí muita gente deixou de fazer o uso da rastreabilidade porque ele ia ser punido por estar certo. Então o programa brasileiro, esse é o problema, a gente ou faz todo mundo ou não faz ninguém. Então os desafios que a gente tem é enorme. E eu vejo assim, aqui no estado de Goiás, a gente estava trabalhando uma discussão aqui com relação ao estado, e qual modelo adotar, o formato adotar, mas nós fizemos uma conta baseada no número de animais que a gente tem, o estado hoje tem 22 milhões de cabeça, o custo de total, se o governo desse o primeiro brinco, ou o primeiro registro para todos os animais do estado, esse custo não passa de 200 milhões de reais. E é aquilo que o Armando falou, isso é troco. Se o governo fizesse para 100%, já começar de cara, ó, da agora para frente, interessa se é pequeno, se é médio, se é grande. Se eu fizer para todo mundo, isso não fica muito caro. Quando você dilui isso por número de cabeça, isso eu estou falando se ele comprar para todo mundo, que aí barateia ainda mais, né, o processo. Mas nós estamos discutindo isso, mas você viu alguma linha de crédito facilitando isso? Você viu criar alguma linha de crédito que pudesse financiar esse registro dos animais? Então, é como eu falo, você cria os problemas, mas depois que o problema existe, é que a gente pensa a solução. Esse é o problema, o desafio do setor público hoje, de uma maneira geral. Não é criar política pública, é pensar a solução. Porque para o pequeno produtor, em termos proporcionais, o custo de implantação de uma estabilidade é muito mais caro que para o grande. É como eu estou falando, o grande compra em escala, compra em volume, ele consegue. O pequeno, quando muito, se organiza em associação cooperativa, isso acontece, mas não é um universo no Brasil. Não tem universalidade nessa discussão. Então, lógico que com rastreabilidade nós vamos ter acesso a mercados diferenciados, né, e tem pagamentos diferenciados também por preço, a remuneração ela compensa. Mas o maior ganho que eu vejo é a questão do impacto, do desenvolvimento estruturado, né, porque você começa a saber, por exemplo, o Armando e Vinícius, da onde vem o bezerro, né? A gente só contabiliza o boi no gancho. E aí 40%, 30% em média do bezerro está vindo da agricultura familiar. E aí eu trago para a discussão uma informação que a gente tem aqui no estado, que mais de 60% dos reprodutores no estado de Goiás são inaptos a serem reprodutores. Então, quando eu falo nisso, eu estou falando de pequeno, médio e grande pecuarista, eu não estou falando só de pequeno, 60% é um número muito grande. Boa. Isso os números que conseguiram rastrear, nem e que os números no Brasil também não são confiáveis. Então, a gente pensa que o cenário é bem pior. E é o que a gente viu aqui também, e o desafio nosso, a gente tem um convênio com algumas empresas, mas principalmente com a ABCZ, é fazer o produtor nosso comprar a genética, porque ele acha que isso é caro, que é inacessível, porque ele não conhece as ferramentas de se fazer. Então, quando a gente chegou aqui, a Emater Goiás comprava 50 milhões de reais de semovente todo ano, e não era genética. Então a gente criou aqui um projeto junto com a BCZ, que chama Caravana do Melhoramento,
Esse formato metodológico ele não existe ainda, a gente, né, está apresentando isso esse ano lá na ABCZ, um piloto foi rodado aqui, com uma metodologia descrita, mas a gente leva as palestras e o conhecimento lá nas comunidades rurais, no agricultor, levanta a demanda dos animais a serem adquiridos e faz com que isso, vire uma feira. E nessa feira a gente já vai com crédito pré-aprovado, Armando. Então o agricultor já vai hoje um Pronaf B, ele libera R$ 15.000 para uma mulher. Dá para comprar um touro de alta qualidade. Para um homem, 12.000 dá para comprar um touro de alta qualidade. Então não é difícil acessar. Um Pronaf B ele tem 3 anos de carência, tem um rebate 40%, quer dizer, se ele pagar em dia, ainda tiram um rebate mais 40%. Eu pego 15.000, pago 12. Rapaz, nem meu pai me empresta um dinheiro desse. Então, não é o desafio nosso é a gente aproximar o conhecimento do agricultor. Então, ele tem medo de acessar a genética, ele não conhece de fato. E o grande pecuarista, o grande geneticista, acha que esse pessoal não vale a pena, não gasta. Rapaz, eu falo o seguinte: dinheiro não tem pátria, né? Dinheiro não tem bandeira, não tem cara. O dinheiro do pobre do rico é o mesmo, né? Tudo é dinheiro, tem lastro. Então, a gente tenta quebrar esses paradigmas que existem e trazer essa proximidade. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, o governo precisa construir estratégia para que seja acessado a rastreabilidade, porque não é um processo barato, isso onera e aí o produtor entende, pô, se eu tenho meu avô não precisava disso, tinha um gadinho curraleiro lá, enfim, aí você mesmo descredibiliza a sua atividade agropecuária. Eu tenho técnicos meus que falam assim: "Ah, o produtor pequeno não dá conta de comprar um touro desse", eu falei: "Como não? Se ele descartar o boi dele de ponta de boi errado, ele paga mais da metade do financiamento". Então tem essas ilusões, esses bloqueios, a gente chama de miopia de gestão, e que são desafios a serem superados, Vinícius, mas eu acredito muito que a rastreabilidade ela não é difícil de ser implementada, ela é fácil, até porque o interesse é internacional e o governo, né, se vangloria de trazer recurso internacional toda hora. Um programa para o estado de Goiás custar R$ 200 milhões, mas é como ele falou, é dinheiro de pinga, é dinheiro da gente resolver isso muito fácil, não é toda essa problemática toda que estão gerando em cima disso aí. O desafio não é tão grandioso assim não. O que tá faltando é visão, gestão, né, e coragem de fazer as coisas acontecerem. É verdade. Você sabe que quando nenhum produtor acorda com vontade: "Ah, oi, que vontade de tomar um coice de vaca hoje". Todo mundo acorda com seu bem sua boa vontade. E os produtores, principalmente os grandes, eu trabalho com grandes propriedades aqui, principalmente no Pantanal, onde a rastreabilidade é mais gritante, e os grandes produtores que eu trabalho, eu tenho uma advogada na minha equipe e ela cuida dessa parte de regularização ambiental, que é o que mais pega. E aí, por cautela de pagar imposto, de pagar multa, de pagar aquilo, ele fica com a ressabiado, ele fica assustado. Para onde você olha tem imposto nesse país. É isso. Não tem problema ter imposto, o que acontece é que a gente não tem o retorno, né. E eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, anos-luz do meu Uhum. comentário. Pelo amor de Deus, não me envolvam meus comentários nesse sentido, porque não é. Nosso país tem imposto desde 1500. Mas o produtor se sente ressabiado, principalmente os grandes, mas é lógico que ele quer estar regular. Hoje, por muitos grandes produtores e médios estão irregulares. Eles não querem estar ilegais, porque a partir do momento que ele entra numa ilegalidade, aí ele virou bandido. Por enquanto ele está irregular, mas por que que ele está irregular? Não é porque ele não quer, ele não sabe. E quando sabe, não consegue. E quando tenta conseguir, dá uma barreira que o boi já nasceu, morreu e ficou por isso mesmo, ele não conseguiu escoar a sua produção. Para os pequenos produtores, da mesma forma. Não é que eles não saibam fazer ou não. Se não sabe, tem a Emater, tem instituições, tem um monte. A gente consegue auxiliar. Tem órgãos de fiscalização em DEA, SEMA e em todos os locais. Mas às vezes ele não consegue montar um lote para escoar seus produtos, então o caminhão não fecha uma carga, se são pequenas propriedades. Ele precisa que o vizinho ou seu semelhante faça o mesmo que ele, porque aí sim, vai vir a carne da comunidade X. Então, igual canastra, queijo, por quê? Criou-se algo, então assim, mas tanto do produtor como do consumidor
É lógico que eu não quero comer um queijo igual em São Paulo, eu sou paulistano, o pessoal adora aquele queijo cheio de furinho, acha a coisa mais linda, mal eles sabem o que que é aquilo lá, tá comendo titica de não sei o quê. Mas até você ensinar, é uma quebra de raciocínio, de comportamento, de pensamento e tal, 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 tal. O produtor, por sua vez, ele não acorda tentando fazer o errado, ele quer fazer o melhor que ele pode. O Penai mesmo, às vezes tem produtor que é cadastrado e ele não tem a quantidade suficiente de maracujá, de caju, por exemplo, ele pega de seus vizinhos. Mas se der um pepino, uma doença ou alguma coisa errada, ele vai ser o responsável por isso. Então é preciso que a rastreabilidade vai tornar lei, tudo bem, mas que, parta de um processo de conscientização. Eu tenho boas práticas na minha propriedade, agrícolas, ambientais e pecuárias, e ali sim, quando chega na mesa do consumidor, é em conformidade com a legislação. Agora, qual legislação que realmente está olhando para ajudar e facilitar dentro daquela propriedade rural? Pequena, média e grande. A gente só quer saber de onde veio, para onde vai e, principalmente, se todos os impostos foram pagos. Se a gente tem dificuldade de água no Pantanal. O pessoal acha que o Pantanal é tudo alagado. O Pantanal aqui sofre na água de morrer de sede. Você vai construir um bebedouro lá, se você construir 30 metros onde foi liberado, é um passivo ambiental que você tem que arrumar em outro. Você está enrolado, você está enrolado. Agora, uma agroindústria mesmo, você quer fazer uma rastreabilidade de produto que vem, vai para a agroindústria X, depois é distribuída com o seu SIM, com o seu CIF, com o seu CIS, enfim. Aquela agroindústria ela é feita a erro e tentativa. Não tem um plano, faça desse jeito. Aí o produtor faz, depois tem que adequar. E se adequar, às vezes ele tem que quebrar a parede e fazer de novo. Ele não tem essa gordura para que isso aconteça. Então a rastreabilidade, no meu entender, é um processo que tem que ser cada vez mais trabalhado, cada vez mais divulgado, cautelosamente e algo mais importante, devolver ao produtor essa valorização do seu produto para que foi rastreado, financeiramente inclusive, tá? Não adianta você marcar o boi e não dar nada pro produtor, que o produtor não vai ganhar nada com isso, ele não vai fazer. Então a meritocracia faz parte de todo o processo. Qual que é a Você quer ver uma frase? Para que eu vou fazer e vender por 30 se meu vizinho não faz e vende por 30 também? Aí ele não faz. Aí o que É, acontece? Cria-se uma lei e penaliza. Quando penaliza, esses dois vão vender para outro que vende por 30 também. Você entendeu? E eles querem se adequar agora para isso. Olha, se o senhor se adequar, você vai conseguir comercializar. Porque aí você vai ter uma rastreabilidade, vai ter sanidade, vai ter uma verificação, vigilância sanitária, blá, 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 blá. O outro que não adequa, compra quem quer. Quantos animais são mortos aí debaixo de árvore, que a gente consome no dia a dia? Mentira quem falar que não, pelo amor de Deus. Você vê a parte de carneiro, onde é que tem uma açougue de carneiro? Onde é que tem hambúrguer de carneiro? E eu trabalhei com ranicultura minha vida inteira, quando eu comecei minha vida profissional, eu trabalhei com ranicultura. Hoje o quilo da rã, 2 rãzinhas, R$ 90. Como é que consome, gente? E aí você começa a cada vez mais injetar e deixar para essas crianças tontas virar vegana, que até então era tudo era tudo vegetariana. Aí piorou a situação, agora é vegana, porque nem ovo come, nem mel toma, porque fala que o mel vem do biquinho da abelha, enfim. Mas isso é assunto para um próximo podcast. é. Resumindo o que eu disse, eu acho que rastreabilidade é um processo de conscientização e não somente de penalização de quem não faz. Se a gente conseguir adequar essas propriedades nas suas conformidades básicas, conforme legislações coerentes e vigentes, seja a nível municipal, estadual, já é o primeiro passo para que sim ele comece a colocar isso daí lá fora. A gente sabe da apicultura, o mel mesmo é valorizado como ouro no Japão. Quem consegue levar mel lá para fora? E olha o tanto de mel que produz aqui no nosso país e está produzindo cada vez mais com soja, com milho. Está sendo extremamente benéfico para essas grandes culturas ter uma apicultura ali onde é a reserva florestal deles. E o que a gente vê lá na nossa rastreabilidade, alto teor de açúcar, alto teor de sódio, produto transgênico, é tudo denegrindo. Peraí, a rastreabilidade não é só saber de onde veio e como chegou no meu caminho. Aí quando chega no meu prato aqui na praia da minha mãe que não sabe quantas tetas tem uma vaca, ela se assusta, né? Aí toma leite de caixinha e acha que tá tudo lindo também, enfim. Esse
Esse é o caminho. O leite que dura 6 meses numa caixinha, na minha casa põe de manhã à tarde, já estraga, como é que eu vou comer um negócio da 6 meses na caixinha lá? Ai, meu Deus, É, é, tá complicado, mas a gente chega lá. Esse pensamento positivo em instituições, igual vocês estão trazendo aí, blockchain, com novas tecnologias, novas, escapes de agarre, o próprio nome diz, né, que esse elo, essa corrente, é importante para a gente fortalecer e favorecer mais cada ação que a gente pensa e toma atitude de melhoria para aquela propriedade rural. E o desafio que a gente tem aqui hoje, ouvintes, nesse sentido também, nós construímos um projeto de agroindústria modular. Pensando nisso que o Armando falou, que você chega na defesa do seu estado, que ela é montar uma planta de ovo, processamento de ovo, eles não têm uma planta mínima. Eles te tacam o projeto com CIF direto, que eles não têm uma planta mínima. Então, pensando nesse desafio, nós pegamos um trabalho muito bem feito pela Mater DF. Eles fizeram, 2 livros, 2 compêndios muito interessantes, um de para vegetal, de agroindústrias vegetais e outro para agroindústrias animais, e a gente construiu isso em estrutura modular. Então a gente tem uma proposta interessante, algumas empresas que estão trabalhando com estruturas similares, né, ao container. Na verdade, ela só tem o desenho do container, porque ele é pensado na logística, né, é o que cabe em cima de um caminhão sem pagar excedente de tráfego. Ele é 3 por 6, são estruturas interessantíssimas, e a gente está com essa proposta. E aí, Armando, nós lançamos um programa esse ano também de recuperação de pastagem no estado, até com fomento mesmo para a agricultura leiteira, chama Semear Social. Nós estamos entregando Legal. milho, capim, um condicionador de solo e ureia. E se no mínimo o cara Uhum. consegue produzir alguma coisa, né? Vamos dizer, o básico, básico. Se o cara não tiver dinheiro para comprar uma adubo, ele tendo ureia e milho, dá o desempenho dele, né? Então a gente pensou nisso, vamos atender 10.000 agricultores Que nesse piloto legal. esse ano, reformando para 1 hectare, né? A proposta é reformar 1 hectare de pasto e priorizando a cadeia do leite. Nós temos hoje o segundo maior parque no estado de processamento de leite, a gente está com um déficit de mais de 40% nesse processamento. Hoje, Goiás é um dos maiores processadores do leite de Minas. Então, a gente está importando leite mineiro para Uhum. processar aqui, porque não tem leite suficiente no estado de Goiás. Nós já fomos o terceiro, quarto eh, produ produtor no Brasil, hoje nós estamos lá para sexto, quinto, sexto lugar. Então o desafio nosso é pegar essas políticas e fazer de forma dinâmica que a gente consiga gerar esse desenvolvimento. Então esse projeto está pronto, a gente vai entregar ele para a defesa do estado de Goiás, para deixar isso disponível para o Brasil inteiro. Então, quem quiser montar sua agroindústria em 13 cadeias, mas uma das cadeias ela é coringa, porque é uma abatedouro para suíno, para ovino, para caprino. Então, isso que você falou, eu achei legal, porque realmente você não tem uma quanta mínima para abate de suíno, para Uhum. caprino, para ovino. Então, assim, qual é a escala que eu vou ter que ter de animais de abate para viabilizar uma agroindústria dessa? É. Então, esse é um desafio que a gente tem, né? E falo muito da cadeia do mel aqui também, é uma cadeia que eu trabalhei muito lá no estado do Tocantins, junto com as federações, enfim. O desafio, a gente viu isso lá no Piauí, que é o maior exportador de mel do Brasil. Lá, para você manter uma casa de mel aberta, você precisa processar 5 toneladas de mel por mês, no mínimo. Aí você pega a produção do estado do Tocantins na época, já era 87 toneladas. Quer dizer, o mel do estado inteiro não tocava uma casa de mel. Aí você tem 6, 7 casas de mel funcionando meia boca e você não entende por que que o negócio não viabiliza. É porque é muito É. fácil eu construir uma agroindústria, mas é muito difícil eu fazer matéria-prima para viabilizar essa Hum. agroindústria. Então quem está no ar-condicionado pensa, né, É verdade. o negócio fácil e ele não entende a execução disso. Aí você vê casa de farinha sendo entregue onde não tem mandioca. É. É Isso assim, é. é o Brasil. Você sabe que vai ajudar a gente como vencer essa mudança, essas melhorias, é a própria rastreabilidade, porque Sim. a rastreabilidade ela trabalha com números, além dessa parte de logística que eu mencionei agora, e sem números, você não tem como saber se aquilo está avançando ou está regredindo ou precisa mudar, ou estruturar melhor, enfim. As tomadas de decisões são em cima de números. E a rastreabilidade ela traz isso, né? Então, ter uma ferramenta ou alguém que auxilie nessa condução aí, e é um negócio extremamente fantástico e extremamente necessário. Perfeito. Agradeço pela visão de vocês, né, muito interessante, enriquecedor, tá.
A gente tá chegando nos minutinhos finais e eu sempre tiro esse momento pra vocês, né, divulgar o trabalho de vocês, passar também as redes sociais de vocês, tá bom? Pode ficar à vontade, Gomides, depois o Armando. Ok, Vinícius, obrigado. Eu queria agradecer muito, né, a Bob Chain pelo convite, né, um espaço muito importante, um canal que a gente está acompanhando há um tempo e vendo o desafio que vocês têm em relação à promoção da discussão sobre os temas que envolvem todos os segmentos, né, e hoje especificamente falando sobre raciabilidade. Eu sou, como eu falei, servidor de carreira, meu Instagram é @gomides.21. Eu sou aqui, quem quiser me procurar também no @emater Goiás, vai ver um trabalho que a gente tem feito, muito forte hoje aqui na Emater. Nós temos aí uma execução, do ano passado, mais de R$ 300 milhões em políticas públicas, né. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ver, divisar toda a dimensão. Eu costumo falar uma coisa, ó, Armando, que às vezes a gente pode não conhecer a extensão no nosso trabalho, né, como extensionista, mas todo mundo se alimenta dele de alguma forma todos os dias. Então eu queria agradecer muito o espaço de vocês e parabenizar pelo canal, pela oportunidade e desejar a todos ali uma satisfação imensa conhecer o seu trabalho aí, viu, Armando? E vou fazer questão de seguir e acompanhar teu trabalho, que se precisar da gente, nós estamos à disposição, assim como a Bob Chain. Obrigado, grande abraço a todos aí que estão ouvindo e escutando a gente. E visualizando, né, todo telespectador. Obrigado. A gente que Eu agradece. agradeço. Desculpa, Vinícius. Não, não, a gente que agradece, viu, Gomides. Fica à vontade, É, Armando. eu que agradeço vocês pelo convite. Gomides, uma satisfação te conhecer. Eu acho que a gente vai se conversar muito ainda. Eu tenho uma empresa que chama Ruralis. O Instagram meu é ruralis.ater, ruralis.ater. Lá tem alguns vídeos, alguns trabalhos que a gente divulga, mas é uma satisfação a gente ter oportunidade de estar divulgando isso daí. E meu trabalho, além desses projetos que eu desenvolvo, o grande trabalho da Terra é essa parte comportamental. Então a gente trabalha bastante com treinamento de pessoas, treinamentos de produtores rurais e principalmente extensionistas rurais. Esse precipício que existe ao terminar a academia e adentrar a primeira propriedade é justamente onde a Ruralis entra, nessa preparação, nessa facilitação do extensionista para ter as suas primeiras abordagens. Mas tem os profissionais que também já estão 20, 30 anos aí trabalhando, eles são grandes parceiros, a gente também faz treinamentos voltados para eles, aí na sua parte de sucessão familiar, na parte de liderança rural, enfim. Essa parte técnica não me aprofundo muito junto a eles, mas eu consigo extrair deles o porquê que está tendo essa dificuldade de implantação nas propriedades. E aí agora nós estamos lançando um aplicativo que vai se chamar Biomapa, que ele faz esse diagnóstico na propriedade, graças a Deus muito assertivo. Fiz por muitos anos no Excel. E agora eu tenho uma equipe, que é o Arthur e a Juliana, eles ficam em Chapecó. Eles são os nossos programadores da Ruralis, eles desenvolvem as coisas muito legais lá. E esse aplicativo ele vem justamente para mapear a propriedade e já sair com um plano de ação para a propriedade, de aplicabilidade de 4 meses, de 8 meses e 1 ano, respeitando principalmente as características daquela propriedade e o bolso daquele produtor rural. Então era extremamente personalizado e quando tiver, dentro desses próximos dias aí, eu já compartilho com vocês nas redes sociais e mostro a funcionalidade daquilo. No mais, obrigado, desejo extremamente sucesso a todos. Espero que de mão dadas a gente consiga melhorar cada vez mais esse alimento que chega na nossa mesa todo santo dia. Graças a Deus. Perfeito, né, eu queria agradecer, né, pela presença de vocês, né, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência, tá bom? E, pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube, né, siga nossos convidados, o Armando e o Gomix, né, para acompanhar o trabalho deles. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Armando, Gomix. Valeu, Vinícius. Valeu, Obrigado. Gomides. Um abraço. Obrigado, Satisfação. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.